Fala galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maitson aqui novamente, sou professor de ciências. Estamos aqui hoje, para revisão por meio da resolução dos exercícios. Beleza, galera? Então hoje nós vamos aí resolver os exercícios fazendo uma revisão dos assuntos abordados. Tranquilo? Para essa aula de revisão então, de resolução de exercícios, nós vamos falar aí sobre linguagem genética e informação biológica. Então eu preciso que você pegue então lá seu livro didático volume 3, e também seu livro de atividades, também do volume 3. Então, pega lá seu livro de atividades, volume 3, pega também seu livro didático, volume 3, e vem comigo, galera. Bom, o primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício de número 1. Exercício número 1 que se encontra lá na página 65 do seu livro didático. Beleza, galera? Vamos lá, então. O exercício número 1 diz o seguinte: o uso do termo biotecnologia é recente, mas sua utilização pelos seres humanos ocorre há milhares de anos. Cite alguns exemplos do uso da biotecnologia no nosso dia a dia. Nós precisamos lembrar que a biotecnologia ela está sendo largamente utilizada nos dias atuais. E vou citar para vocês aqui alguns dos exemplos da utilização do uso da biotecnologia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Primeiro ali, nós falamos seleção de animais para domesticação, Depois, na sequência, utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Depois, seleção de sementes e cruzamento de variedades de plantas para a agricultura, Então, ali, seleção de sementes e o cruzamento de variedades para plantas para a agricultura. Então, aí são alguns, vamos dizer assim, dos exemplos da utilização da biotecnologia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Belezinha, pessoal? Então esse é o exercício número 1 da página 65 do seu livro didático. Agora o exercício de número 2. O exercício número 2 diz o seguinte: em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura ao lado. Então, observem aqui. Nós podemos perceber aqui nós temos a bactéria. Depois, em 2, isolamento do DNA. 3, clonagem do DNA. 4, extração dos genes de interesse. 5, fabricação dos genes. 6, inserção do gene nas células de tecido das plantas. E 7, então, nós temos a planta ali. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Galera, nós precisamos lembrar que organismos transgênicos são aqueles em que tem a presença de um gene diferente do gene da sua espécie. Ou seja, ele teve um organismo que teve a inserção de um gene. Então, observe aqui no 6. Lá no tópico 6, ele diz assim: inserção do gene nas células do tecido das plantas. Então, se eu falo de inserção de genes, significa que eu estou falando de um organismo transgênico. Então, nesse caso, do ponto de vista biotecnológico, como as plantas representadas na figura são classificadas, Então, nós sabemos que ela é uma planta transgênica. Beleza? Esse é o exercício de número 2 do seu livro didático da página 65. Vamos agora para o exercício número 3, lá do seu livro didático da página 65 ainda. Pouco depois do nascimento da ovelha Dolly, em 1997, um laboratório anunciou o nascimento da ovelha Polly. Esse animal é capaz de produzir em seu leite um importante fator da coagulação sanguínea humana, que os hemofílicos não têm a capacidade de sintetizar. Na criação de Polly, foi retirada uma célula somática de uma ovelha doadora, e no núcleo dessa célula foi inserido o gene humano, o gene de interesse humano, Foi inserido o gene que era o gene de interesse dos seres humanos. Esse núcleo substitui, então, o de um ovócito de uma mãe de aluguel. A relevância desse experimento reside no fato de que, se os rebanhos forem criados a partir da multiplicação de ovelhas geneticamente iguais a Polly, no caso, será possível produzir um fator de coagulação sanguínea em grande escala para o uso terapêutico aí. Então, ali, os dois segmentos sublinhados no texto acima representam processos atualmente utilizados em genética. Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a designação desses termos. Primeiramente, nós podemos perceber ali
um gene ele foi retirado, né? Então, olha lá, observa lá. Foi retirada uma célula somática de uma ovelha doadora e no núcleo dessa célula foi o quê? Inserido um gene. Né? Ou seja, foi inserido o gene de interesse ali, né? O gene de interesse humano. Bom, neste caso, nós podemos perceber o quê? Nós estamos falando basicamente de transgênico. Então, a letra E, nesse caso, transgênia. E a segunda lá, se os rebanhos fossem criados a partir da multiplicação de ovelhas geneticamente iguais, ou seja, DNA igual. Então, significa que nós estamos falando basicamente do quê? Basicamente da clonagem. Tranquilo? E agora vamos lá para o exercício 4 da página 65. Marque a alternativa que está corretamente relacionada à terapia gênica. Letra A. Desenvolvimento de um novo ser vivo a partir de uma célula adulta de outro indivíduo, resultando em material genético idêntico em ambos? Nós estamos falando de terapia gênica, né? Incorporação de uma planta de um gene que confere resistência a pragas, como larvas, insetos, impedindo que essa planta seja alvo desses animais? Também não. Lembre, nós estamos falando ali de terapia gênica. Então, terapia gênica está relacionado com a identificação e substituição de um gene causador de doença, inserindo um gene terapêutico em células do novo indivíduo. Tranquilo? Então, a alternativa correta é a letra C. Beleza? A letra D, sequenciamento do genoma dos seres humanos? Não. Quando eu falo de terapia gênica, eu quero basicamente identificar o gene para que eu possa fazer a substituição para que essa doença ela não venha a surgir. Beleza, pessoal? E agora, vamos então para o exercício 23 da página 25 do seu livro de atividades. Relacione os termos de genética às respectivas definições, indicando as letras nos parênteses. Letra A, terapia gênica. Então, observe aqui, ó, letra A, terapia gênica. Técnica em que são identificados genes responsáveis por doenças ou distúrbios e a manipulação deles para substituí-los ou inativá-los. Então, essa alternativa aqui, letra A. Letra B, clonagem. Produção de organismos geneticamente idênticos entre si. Isso define a clonagem. Pois letra C, genoma humano. Genoma humano, conjunto identificado dos genes dos seres humanos. Aqui é a letra C. Engenharia genética. Letra D. Engenharia genética é o último aqui, ó. Então, engenharia genética. Compreende o conjunto de técnicas que permitem a identificação e manipulação, além da multiplicação dos genes, possibilitando o mapeamento gênico e a alteração, né? No caso aí, troca ou adição de genes de diferentes origens, auxiliando na produção de clones, na terapia gênica e na produção de organismos transgênicos. Esse, então, engenharia genética. Letra E, biotecnologia. Ciência que inclui o estudo das técnicas que envolvem cruzamentos, cruzamentos manipulados, sucessivos, para, então, a seleção de organismos com características selecionadas. Isso aí nós falamos basicamente da biotecnologia. Depois, letra F, manipulação gênica, alteração do genoma de um organismo, né? Inserindo características de interesse, como os transgênicos. E depois, o último, a bioética, né? Que seria ali a área do conhecimento que reflete sobre as questões éticas e morais da aplicação das ciências relacionadas aos seres vivos. Tá? Então, nesse caso aí, nós temos a sequência que ficou B, C, G, E, F, A, D. Beleza, pessoal? Então, esse exercício foi o exercício 23 da página 25 do seu livro de atividades. Beleza? E agora, vamos para o exercício 30 da página 28 do seu livro de atividade. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grandes grupos, que foram tratados de maneiras idênticas, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclo de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram, primeiramente, o que eles apresentaram? Genótipos idênticos, né? O genótipo está relacionado lá com material genético, DNA, e o fenótipo são as características. Então, ele apresentava o material genético igual, né? Os genótipos, genes iguais, porém, as características diferentes. Então, nesse caso, os fenótipos eram diferentes, porque eu conseguia visualizar que um era de uma cor e o outro era de outra. Beleza, galera? Esse exercício foi o exercício 30 da página 28 do seu livro de
atividades. Galerinha, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.